Olá, meus maravilhosos especialistas em loiros. Hoje a gente vai aplicar aqui uma aula sobre contorno, né? Essa técnica que a gente usa aí de transição entre uma mecha e outra para dar aquele efeito de iluminação e profundidade que aquela cliente loira lá quer no cabelinho dela. Então, vem comigo para você desvendar todos esses segredos durante essa aula. Vamos lá, a gente vai apresentar essa técnica de contorno, né? Geralmente o que que acontece, gente? Fica paradinho assim? Isso, ó. Conforme a gente vai fazendo aqui a correção dos branquinhos, gente, ele tende a ficar com essa faixa escura, ó. Dá pra vocês perceberem? Aqui onde tá mechado, ó, e aqui uma faixa escura. Essa faixa escura, ela não traz contraste, ó. Quando ela prende, fica muito escuro. E aí, ó, dá essa marcação. Então, hoje a gente vai aprender aqui a tirar essa marcação aqui numa técnica simples, rápida, que em 40 minutos você entrega um super resultado aí para sua cliente. Então vamos lá, vamos começar essa técnica. Aqui o cabelo já tá lavadinho, a gente vai aplicar aqui o nosso fluido de aminoácidos, que é um fluido para fortalecer essa fibra, e a gente começar aqui todo esse processo junto com vocês. Bora começar aqui a divisão da técnica contorno? Primeiro a gente vai precisar separar aqui, ó, o topo, tá? Como é que eu separo o topo? Ó, pega aqui, ó, o arqueado da sobrancelha, ó, e traça uma linha reta. Faz um retângulo aqui, ó, na ferradura aqui, ó, da cabeça, tá? Então, ó, a gente separou aqui esse retângulo. A gente vai aqui separar ele, reservar ele. Separa as laterais do cabelo de orelha a orelha, tá? Então, aqui, ó, deixa eu virar aqui um pouquinho para vocês verem, ó, de orelha a orelha. E a mesma coisa a gente vai fazer aqui do outro lado. Agora a gente vai começar aqui a divisão da parte de trás, tá? A gente pega aqui, ó, meio a meio, tá? Deixa bem divididinho mesmo, porque aqui vai mostrar todo o desenho das mechas que a gente vai fazer. Reserva essa lateral. Reserva a outra lateral aqui. Vai ficar nesse desenho aí. Vou mostrar pra vocês de pertinho. A gente tem que conseguir, ó, esse desenho aqui pra gente conseguir fazer a técnica contorno, tá? Então, topinho reservado a uma lateral, outra lateral de orelha a orelha e atrás aqui, ó, meio e meio, tá? Essa é a divisão que precisa ser feita. Agora, aqui a gente vai dividir aqui uma porção, ó, em V, tá? Mais ou menos aqui, ó, 3 dedos da nuca. Então, 3 dedos da nuca, você vai dividir aqui, ó, na diagonal para formar um V, tá? Essas pontas, elas têm que se encaixarem aqui. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Fazendo isso, a gente vai conseguir fazer todo o contraste aqui, ó, debaixo do cabelo, para quando essa cliente ela prender esse cabelo, as mechas elas ficarem bem desenhadinhas nessa parte aqui da nuca. E essa parte aqui do meio a gente reserva tanto para preservar o cabelo, quanto para nos auxiliar, melhorar o tempo, a agilidade, a aplicação das mechinhas também, que a gente vai fazer aqui as mechas estratégicas, né? Só no contorno. Então, bora lá para essa técnica. Tô aqui, ó, preparando o meu pó. Ele tem que ter essa consistência assim, ó, de cola mesmo, ó, tá vendo? Bem consistente, ó como demora pro pingo cair. Porque assim vai evitar manchas, tá? No meu módulo Como Preparar o Pó Descolorante, aí eu vou ensinar certinho proporções, tá? Oxidante controlado para vocês. Então, não percam a aula de como preparar o pó. Aqui a gente vai começar a separação das mechas, tá? Então, a gente pega aqui, ó, separa uma mechinha em transparência, tá? Por que que ela tem que ser em transparências? E sempre em diagonal, gente, pra gente conseguir aquele resultado de mais iluminado nos cantos e mais sombra no centro do cabelo, tá? Então, a gente vem aqui, ó, e separa a mechinha em transparência. Transparência porque a gente precisa visualizar o outro lado, tá? Então, a gente precisa olhar pela mecha e ver o que está acontecendo do outro lado. Por isso que fala que é em transparência. Então, a gente vem aqui, ó, em diagonal, tá vendo? Sempre formando um V, ó, a ponta do V
e a extremidade do V para montar essa mecha. Essa primeira mechinha aqui, ó, a gente não faz costura. A gente simplesmente eriça, porque esses cabelinhos aqui, ó, são cabelinhos bem pequenininhos. São pelugens que a gente chama de encontro entre couro cabeludo e pele. Então, aqui, ó, tem muita peluginha. Então, a gente não faz costura. A gente vem aqui, ó, e só eriça do meio pro fim. Do meio pro fim. E deixa assim, ó, a mechinha bem transparência, bem pouquinho. Mai, eu tô sozinha, como que eu faço pra segurar esses cabelinhos aqui, ó? Vou ensinar pra vocês, ó. Tá vendo aqui? Você pega uma piranha, aqui, ó, e você vai prender aqui em cima esses cabelinhos. E aqui, ó, você consegue trabalhar. Sem assistente, tá? Sem auxiliar, você consegue fazer o trabalho. Eu uso papel alumínio convencional e plaquete, tá, gente? Me adapto melhor assim. Quem se adapta melhor a isomanta, ao outro papel, pode utilizar também. O pó descolorante em consistência de cola, ele vai te auxiliar para quê? Para evitar manchas, tá? Então, ó, na hora que você passa, ele não escorre. Ó, você passa e ele fica estabilizado no lugar. E aí ele vem aqui, ó, dividindo as slices, tá? O que que são slices? As fatias. As fatias aqui, elas podem ser da largura de um dedo, tá? 1 centímetro. Esfumo essa raiz, venho com o meu auxiliar aqui, ó, segurando esse eriçado. Caso você não tenha auxiliar aí para segurar com o pente, você vai fazer isso. Feito isso, você vem com um papel e aplica o descolorante nessa parte. De novo, gente, a aplicação, ó, pincel, um lado bem encharcadinho, o outro mais ou menos, começa do meio, não começa daqui. Por que, gente, eu não começo da raiz? Porque aqui, ó, eu vou esfumando o produto, ó, eu vou levando o produto do meio com bastante sutileza para a raiz. Para essa raiz, ela ficar realmente no efeito 3D, ela não manchar, ela não ficar marcada, tá? Então aqui, ó, só com o restinho do produto eu venho aplicando. A gente não pega o produto aqui do pó da cubeta e aplica assim, porque senão a gente faz o quê? A gente marca, tá? Essa raiz, e aí fica aquela faixa no meio do cabelo, que é o que a gente não quer. Então, aqui a gente vem esfumando. Você pode colocar o pincel assim, ó, na vertical, com bastante delicadeza, trazendo o produto para a raiz. Separa aqui, ó, a mechinha de transparência, ó. Gente, geralmente dá 3 papeizinhos a nuca, tá? Então, é uma técnica bem rápido mesmo, ó. Aqui a gente vem, separa as slices, ó, com a largura de um dedo cada. Separou as slices, sempre em transparência, eu preciso visualizar o que tem por detrás dessas mechas. Maíra, por que que precisa ser em transparência? Pro pó descolorante, ele agir de forma uniforme, tá? Ele clarear tanto a frente quanto atrás do cabelo, senão fica aquele cabelo todo cheio de mancha, sabe? Na frente de uma cor e atrás de outra. Aplico a plaquete, ó. E aí eu venho aqui com o meu pó em textura de cola, aplico aqui, ó, no meio do cabelo, venho trazendo com bastante leveza aqui, ó, pra raiz, sem excesso de produto aqui, ó, na raiz, para evitar manchas, patinhas de gato, marcações. Venho aqui, ó, aplico no comprimento. Aqui, gente, a gente não faz aquela maçaroca assim nos fios, não, tá? A gente, ó, dobra ele e aplica com bastante delicadeza, porque tem gente que faz aquela maçaroca, aquilo acaba quebrando a fibra, tá? Então, ó, você vem com bastante delicadeza, dobra ele e aplica em todas as partezinhas do fio. Fecho o papel com bastante delicadeza, sem apertar. Fecho de um lado, fecho do outro. Pressiono as 4 extremidades dele e o papel, ó, fica bem fixo. Eu consigo mexer para visualizar o cabelo, não escorre, não mancha e fica bem fixo mesmo na cabeça. Agora a gente vai fazer a mesma coisa do outro lado.
Finalizamos a parte de trás do cabelo, ó, 3 papéis, a gente monta toda a nuca. Ele precisa realmente ficar nesse formato aqui, ó, em V, tá vendo? Sempre em diagonal, pra gente conseguir o efeito de sombra aqui no centro e iluminação nas extremidades, que vai trazer todo o efeito 3D para as nossas mechas. Agora a gente vai fazer aqui, ó, o topo. Vamos começar aqui o topo. Maíra, e esse meio aqui do cabelo? Gente, esse meio do cabelo a gente não mexe, tá? Esse meio aqui, ó, ele vai ser totalmente preservado, tá? Isso vai evitar com que ele seja exposto ao ressecamento excessivo, né? A quebra. Então, a gente reserva todo esse meio aqui do cabelo e a gente trabalha só nas mechas estratégicas, não onde vai aparecer. Vira só um pouquinho aqui para trás, um pouquinho. Ó, conseguem ver a marcação aqui certinha de onde a gente vai começar a fazer as mechas. Eu retiro aqui, ó, a primeira mecha, sempre em transparência. Reservo o restante. Essa mechinha aqui, ó, a gente vem ela já costurando nas slices, ó. 1, 2, 3. Já faço o esfumado aqui, ó, de raiz. Prendo o caminho auxiliador aqui, ó. Então, vamos aqui, ó, faz. E já, ó, prende esses cabelinhos aqui, que são os cabelinhos novos, tá? Os cabelinhos que vai fazer o contraste aqui da fibra. E começo a aplicação do pó descolorante na parte aqui do topo da cabeça. Mesma coisa, ó, meio, vou levando com bastante sutileza aqui, ó, pra raiz. O cabelo é longo, ó, não coube no papel. O que eu faço? Eu dobro ele aqui, ó, e aplico, dobro ele e aplico, tá? Sempre dobrando o cabelo e aplicando, nunca fazendo aquele ninho aqui no meio do cabelo. O cabelo fica bem fixo, porque, ó, o pó descolorante, ele tá numa textura correta, ó, ficou um cabelinho aqui sem aplicar. Vamos aplicar nele também. Ó, como ele tá na textura correta, ó, uma bolinha que caiu no lugar errado, eu consigo retirar com o dedo. Dobro o papelzinho, fecha as laterais, pressiona as extremidades e vamos para a segunda mecha. Galera, fiz aqui, ó, o topo até a metade da cabeça, tá vendo? Até depois aqui, ó, da marcação da orelha. E agora a gente vai mudar um pouquinho essa marcação aqui, ó. Deixa eu virar aqui para vocês verem melhor. A gente vai começar agora da frente para trás para encontrar com aquelas mechas, tá? A frente a gente vai reservar aqui, ó, uma largura de mais ou menos 2 dedinhos aqui a franja. Vamos reservar esse outro cabelito aqui para trás. Por que que eu vou reservar essa franja aqui? Essa franja aqui, ela vai ficar mais marcada. Vai ser aquela parte de que quando a gente jogar, ela fique com uma iluminação bem legal. Então, eu separo ela aqui, ó, porque ela não vai ter mechas de transparência entre uma e outra. Eu vou fazer contínuo, vou mostrar aí pra vocês como que eu vou fazer. Vamos lá, ó. Franjinha aqui, ó, reservada. Vou tirar minha primeira mechinha aqui, ó, de transparência. Gente, aqui é uma dúvida, assim, comum entre os cabeleireiros, né? Essa primeira mechinha, como que eu faço ela, Maíra? Essa primeira mecha, ela é igual a da nuca, tá? Ela tem, ó, bastante cabelinho, ó, tá vendo? Bastante cabelinho pequeno. E se a gente descolore esses cabelinhos pequenos aqui, o que que acontece? A cliente, ela vai achar que o cabelo quebrou, que o cabelo teve um corte químico, tá? Então, a gente reserva esses cabelinhos aqui, a gente tira uma mechinha de transparência, ó, desses pequenininhos, e a gente começa aqui, ó, a partir desse. Venho aqui, ó, na slice, faço a costura bem bonitinha, esfumo essa raiz aqui. E passo o pó descolorante. Sempre o pó descolorante em textura de cola, tá, gente? Ó, ele precisa colar esse papel alumínio nesse cabelo, para o cabelo não ficar sambando. Se o cabelo ele fica sambando dentro do pó alumínio, você vai ter problema aí de marcação, de mancha, e aí vai ser muito pior corrigir isso depois de finalizar o cabelo. Então,
Mantenha aí a textura do pó nessa textura que você vai conseguir ter resultados incríveis sem ter essas intercorrências. Vamos lá agora para a segunda mechinha, tá? Ó, sem mecha de transparência. A próxima que eu pego aqui, ó, eu já venho fazendo a costura slices nela, ó. E já passo o pó descolorante nela, porque aqui a gente quer uma frontal mais marcadinha mesmo, a gente quer uma frontal mais clara, então a gente não usa transparência no meio para dar profundidade, tá? Para dar sombra, a gente vem fazendo assim. Não deixo mecha de transparência e venho trabalhando as slices, tá? Venho trabalhando as slices, esfumo a raiz, coloco a minha auxiliadora aqui, ó, para segurar esses cabelinhos. E aplico o pó descolorante. Franjinha aqui, ó, finalizada. E agora a gente vai terminar aqui, ó, o topo, tá? Começo aqui, ó, deixando uma mecha de transparência entre a franja e o restante do topo. E continuo aqui, ó, a minha costura até encontrar com as mechinhas de trás. Costura as slices. Esfumo a raiz. Ponho a minha auxiliadeira aqui. E aplico o pó descolorante. Agora a gente vai fazer a lateralzinha do cabelo, tá, gente? Por que que eu falei que a gente precisa dessa consistência de melequinha? Pra gente conseguir fazer aqui, ó, essa lateral. Todo esse cabelo aqui a gente reserva, a gente não vai utilizar, a gente protege ele e a gente vai fazer aqui, ó, esse véuzinho, pra quando ela prender, as mechinhas marcarem aqui, certo? Se o pó ele não tiver na consistência de melequinha, a gente não consegue deixar ele em pezinho e ele vai escorrer e não vai dar bom, vai dar mancha, tá? Pode ser que pegue, escorra descolorante na pele do seu cliente, tá? Então, ele precisa ter aquela texturinha. Mesma coisa aqui, ó. Como é o véuzinho, é a primeira mechinha, tem muito cabelinho curto, tá? Então, a gente vem aqui, ó, esfumando todos esses cabelinhos curtos, tirando ele fora, tá? Porque se a gente descolore eles, a cliente vai ter uma impressão de que teve um corte químico, de que você errou. Então, a gente evita descolorir eles, tá? Ó, soltei o papel, ó, livre, porque o pó tá na consistência ideal, ó, ele não escorre, não mancha, porque fica realmente ali uma colinha mesmo. Vamos fechar aqui esse papelzinho. E vamos para a próxima mechinha. Agora a gente vai para a próxima mechinha, tá? Deixo aqui, ó, a mecha de transparência aqui no meio. Ó, a mecha de transparência e vamos para a segunda mechinha. As laterais, gente, eu só faço duas mechinhas mesmo, só para tirar mesmo esse escuro, né? Que tá no cabelo dela, que a gente foi retocando aqui a raizinha dos brancos. Então, ele ficou com essa marcação mais escura. Não precisa mais que duas mechinhas. Se você quiser fazer 3 mechinhas, também é ideal, mas 2 já tá bom. Vem aqui, ó, prendo esses cabelinhos, prendo o meu esfumado e venho aqui aplicando o pó descolorante na mechinha no comprimento, tá? A lateral eu não costumo fazer costura, tá? Só mesmo um eriçadinho, porque tem muitos cabelinhos curtinhos e aí a gente consegue um resultado mais natural fazendo dessa forma. Como eu falei, ó, o pó na textura ideal, o papel ele não escorre, ele não samba, ele não desce, a gente consegue, ó, estabilizar o papel com um pó descolorante no cabelo. Por mais que seja uma região difícil de trabalhar, o pó estando na textura certinha, ó, a gente consegue trabalhar com bastante perfeição. Vou fazer a mesma coisa do outro lado.
Olha como que fica, tá? As mechinhas laterais, as mechinhas da nuca, tá? Que todo o cabelo que a gente preservou aqui no meio, tá? A outra lateral e o topinho. Ele fica nesse desenho aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Vou começar aqui, ó, agora a retirada dos papéis, tá? O pó descolorante, ele agiu aqui 40 minutinhos no cabelo, tá, gente? O pó descolorante, ele não precisa mais do que isso. 40 minutos é mais do que o suficiente para ele agir e a gente conseguir um bom resultado. Agora eu vou mostrar para vocês o fundo de clareamento desse cabelo, como tá bonito. Ó, gente, bora aqui, ó, tirar os papeizinhos aqui da nuca, ó. Fundo de clareamento aqui 9, que é o fundo de clareamento que a gente precisa para entregar um loiro bege aqui, que é o que ela gosta, né? Ela não gosta do loiro acinzentado, nem muito claro. Ela gosta do loiro bege. E aí aqui, ó, a gente vai entregar um fundo de clareamento, ó, perfeito, ó. Sem mancha, ó. Sem ter gerado dano no cabelo. E aqui a gente retira os papeizinhos, ó, com todo cuidado. Ó, nada do cabelo manchado, tá vendo? Por quê? A textura do pó, ela faz toda a diferença, tá? A forma como a gente fecha os papéis, a forma como a gente aplica, ó, dá todo esse resultado aqui maravilhoso pra gente. Olha como tá lindo esse cabelo, tá? Vou tirar aqui as laterais. A gente consegue verificar já, gente, o quanto, ó, o trabalho já ficou bonito, tá vendo? Só de retirar o pó descolorante. Agora a gente vai aplicar o shampoo pós-química, que é o nosso shampoo hidratante, que ele possui um pH equilibrado, tá? Ele não proporciona a abertura das cutículas, só mesmo aqui, ó, para retirar o resíduo do pó descolorante da fibra e já começar o tratamento desse cabelo, tá? Cabelo descolorido a gente não pode esfregar demasiadamente, tá? De qualquer jeito. Então a gente tem que vir aqui, ó, com bastante carinho na fibra, tá? Massageando bem o couro cabeludo, sem ficar esfregando. O ato de você esfregar cria atrito, tá? E aí vai quebrar esse cabelo que tá mais fragilizado e vai dar frizz para esse cabelo, tá? Então é muito importante que você mantenha aqui, ó, muito cuidado na hora de lavar. Às vezes você faz um cabelo super bonito, um trabalho super legal, mas a forma com que você lava, você estraga todo o projeto do cabelo, porque a fibra descolorida, ela tá uma fibra frágil, tá? Então qualquer coisa aqui, ela quebra, ela rompe. Então a gente precisa manter a integridade desse fio. Fizemos aqui a técnica contorno, tá? Que é uma técnica que ela preserva bem a estrutura capilar, ela preserva aqui, ó, o meio do cabelo. Então aqui no meio do cabelo, abaixa um pouquinho aqui, ó. Não tem mechas, tá? Ó, a gente só vai ter essas mechas estratégicas aqui, levanta um pouquinho para o pessoal ver. Essa frontal mais clara, ó, para trazer essa iluminação aqui, ó, pro rostinho dela. Olha que lindo que ficou, que resultado. E aí, comenta aqui embaixo, qual nota você dá para esse cabelo aqui?